começar hoje essa segunda palavra da série, é uma pergunta decorrente de onde nós paramos. Porque é uma pergunta necessária nesse momento. A pergunta é a seguinte: a prática da fé, então, faz de alguém um cristão? Porque se o desafio é colocar em prática a fé cristã. Então, será que se eu praticar a fé cristã, eu vou realmente, então, me tornar um cristão? Será que a prática em si do cristianismo, dos valores do cristianismo, vai me fazer um cristão? Porque, gente, essa é uma questão que nós precisamos enfrentar. Um teólogo muito importante no século XX, que deu a sua resposta para essa pergunta, é esse camarada que você está vendo aqui, com esse óculos bonito, chamado Karl Rahner. Karl Rahner foi talvez o teólogo católico mais influente do século XX. Ele foi o grande teólogo por trás do Concílio Vaticano II, que mudou completamente tanto a teologia como a praxis da Igreja Católica em meados do século XX. Karl Rahner, então, tem uma importância enorme. E um dos conceitos principais do Karl Rahner foi o conceito do cristianismo anônimo, ou do cristão anônimo. O que é isso? O que é que o Karl Rahner propôs? Ele disse o seguinte, que, na verdade, você não precisa confessar explicitamente a sua fé cristã. Que no mundo inteiro existem cristãos que são anônimos. Ou seja, eles não se identificam como cristãos explicitamente, mas eles são cristãos por meio da sua prática de vida. Então, uma pessoa, por exemplo, lá na Índia, que é hindu, por exemplo, ele nunca nem ouviu falar de Jesus, mas de alguma maneira ele coloca em prática as virtudes de que Jesus pregou, ele coloca em prática os ensinamentos que Jesus trouxe em termos de valores, de moralidade. Esse camarada lá, ele, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Cristo, ele é um cristão, segundo Karl Rahner. Então, essa proposta do Karl Rahner, ela ganhou um aceite, vamos dizer, muito grande, porque ela é uma proposta politicamente correta. Ela fala de uma espécie de um ecumenismo, de uma inclusividade de todos os povos, e diz o seguinte, que você, mesmo que você seja um ateu, você pode não saber que é, mas você é um cristão. Se você for uma pessoa boa, se você praticar o bem, se você colocar em prática as virtudes do que Jesus ensinou, você é um cristão, é anônimo. É verdade, mas é um cristão. Pois bem, essa resposta é uma resposta àquela pergunta que nós fizemos. O Karl Rahner diria, vocês lembram qual foi a pergunta? Não? Vamos botar de novo a pergunta. A prática da fé cristã faz de alguém um cristão? Segundo Karl Rahner, sim. Segundo Karl Rahner, se você tiver uma prática de vida, valores cristãos, você é um cristão, ainda que você não se identifique como tal. Pois bem, essa é a chamada teologia horizontal, que coloca, na verdade, a questão toda no plano horizontal, entre as relações humanas, no aspecto apenas horizontal, é que se define se você é ou não um cristão. Ou seja, até um ateu pode ser um cristão. Qual é o problema dessa visão? Qual é o problema de nós pensarmos nisso? Vamos pensar aqui em duas questões iniciais. Primeiramente, que a prática da fé cristã, ela pode acontecer mediante aquilo que na teologia a gente chama de revelação geral. O que é isso? É a compreensão de que Deus, ao criar o ser humano, colocou no ser humano, no seu coração, de alguma maneira, a sua imagem e semelhança.
colocou ali no coração humano alguma noção de valor, de certo, de errado, do bom e do ruim, do belo, ainda que as culturas difiram em muitos aspectos em relação a essas questões, mas de um modo geral é possível, pela revelação geral de Deus, que você tenha alguém que nunca abriu a Bíblia, que nunca ouviu falar de Cristo, da fé cristã, da Torá, da lei de Moisés, que cumpra aqueles pré-requisitos que estão lá na lei de Moisés. É possível que você tenha, não sei quantos de vocês já conheceram talvez, alguém, uma pessoa, um cara que é ateu, mas é um cara, tipo assim, que a gente fala assim, só é ateu. Já ouviu isso, camarada? A gente fala assim, não, ele é bom demais, mas só ateu. Porque ele é um cristão na sua prática. Mas apenas ele não acredita em Deus. Por que isso acontece? Por causa da revelação geral. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele menciona essa questão. Veja só o que ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Até mesmo os gentios, ou seja, os pagãos, os que não são os judeus, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Deu para entender o que Paulo está dizendo aqui? Que de alguma maneira Deus gravou pela sua revelação geral as suas leis no nosso coração. E que é possível sim cumprir em alguma medida as leis de Deus, mesmo sem nunca ter acesso à lei escrita, porque essa lei ela está gravada no coração. Então, por causa da questão da revelação geral, gente, é possível que a gente tenha pessoas que praticam o cristianismo. Por exemplo, é de Deus ou não é de Deus que a gente não deve matar, assassinar? O assassinato é contra ou é a favor da lei de Deus? É contra. Ora, o fato de você não matar não faz de você um cristão. Ou não? Você pode ter muitas pessoas no mundo que não são cristãs e que não matam. E que não matam por convicção, por valor. De onde vem isso? Então veja que, de alguma maneira, viver a fé cristã, os valores cristãos, não é prerrogativa necessariamente do cristão. Um segundo ponto em relação a essa questão, essa pergunta, é a prática cristã que é decorrente do cristianismo cultural. Aquilo que a gente vai chamar de cristandade. Você sabe qual é a diferença de cristianismo para cristandade? Não são sinônimos. Parece a princípio que são. Mas, por exemplo, qual é a diferença de cristianismo e cristandade? Cristandade, gente, tem a ver com uma sociedade que foi formada a partir de uma cosmovisão cristã. Então, no mundo ocidental, de um modo geral, nós vivemos na cristandade. Toda a nossa cultura, ela foi construída em cima dos valores judaico-cristãos. Não é assim lá na Arábia Saudita, não é assim talvez na Índia ou em outros países, mas, pelo menos aqui no Brasil, foi assim. A nossa cultura nasceu, foi forjada dentro do arcabouço do cristianismo. Isso faz de nós uma parte de quê? Da cristandade. O Brasil é uma nação que faz parte da cristandade de um modo geral. E o que isso acontece? O que isso decorre, gente? É que os valores cristãos foram e estão arraigados na nossa cultura de tal maneira que você não precisa ser um cristão na perspectiva bíblica do termo, nascer de novo, por exemplo, seguir a Cristo, submeter-se a Cristo, converter-se a Cristo pessoalmente, ter um relacionamento pessoal com Cristo, para você viver a prática da fé cristã, na cristandade. Por quê? Porque os valores estão arraigados na nossa cultura.
Então, muitos valores, como até mesmo amar o inimigo, ter a compaixão do próximo, a questão da misericórdia, da bondade, a justiça, são valores que fazem parte da nossa cultura. Estão arraigados na nossa cultura. Então, isso faz, gente, isso leva a gente a chegar a essa conclusão aqui, ó, que é possível ter uma prática cristã e ainda assim não ser nem um pouco cristão. Quando eu falo de prática cristã, eu estou falando justamente na questão do comportamento cristão. Estou falando naquilo que nós falamos na semana passada, que é uma denúncia que é feita por aquele livro Escândalo do Comportamento Evangélico. É possível que a gente tenha não cristãos que tenham um comportamento muito mais cristão do que os cristãos. Eu acredito que você conhece pessoas assim. Você talvez conheça pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, mas que têm um comportamento muito mais exemplar e cristão do que muitos cristãos. É por isso que nós precisamos entender o quê? Que simplesmente colocar em prática a fé cristã não faz de você um cristão. O diferencial não é a fé cristã. A gente pode até dizer o seguinte: é possível ter um comportamento cristão e não ser um cristão. Mas é impossível ser um cristão sem ter um comportamento cristão. Dá para entender? Ou ficou difícil? Veja só, vou repetir. É possível ter um comportamento cristão sem que você seja um cristão. Mas é impossível, se você se diz cristão, não ter um comportamento cristão. Dá para compreender? Esse é o ponto, nesse momento, que nós estamos tentando chegar. E tentar chegar, então, num diferencial. O que falta à teologia de Karl Rahner? O que falta nesses cristãos anônimos, nesses que têm um comportamento cristão, mas são, por exemplo, ateus? O que falta? O que falta, gente, é exatamente o que nós vamos ver hoje. É a questão do relacionamento vertical. A verticalidade da fé que falta. E aí, veja só, primeiramente, o que João vai dizer em duas passagens. Uma no Evangelho e outra na sua carta, na primeira carta. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Quem pode ler para mim aqui, para a gente ter uma participação hoje? Vamos lá? Leia aí, por favor, alguém para mim, bem alto. Só um de cada vez, não precisa ser mais de um não, para ler. Só uma pessoa. A vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então veja, quando Jesus fala de vida eterna, ele está dizendo o seguinte: olha, a vida eterna, a vida plena, a vida que Deus propõe para a gente é essa. Conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Vamos tentar colocar na negativa. Se você não conhece a Cristo, e conhecer aqui tem uma conotação diferente de simplesmente ter entendimento sobre, porque o verbo conhecer na literatura judaica é um verbo muito mais amplo. A gente tem a mania de ler o verbo conhecer a partir da ótica grega, que eu falei na semana passada, que trata de conceitos, ideias abstratas. Conhecer para o grego é saber sobre, ter ciência de. É o que o grego entende. O judeu é diferente. Para a cultura judaica, conhecer, gente, tem a ver com relacionamento íntimo. Para você ter uma ideia, na Bíblia diz lá assim: Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. É isso mesmo. Abraão conheceu Sara e ela veio a conceber e teve um filho. Conhecer, gente, na Bíblia é sinônimo, é usado muitas vezes para ser uma palavra bonita para falar de relação sexual. Por quê? Porque conhecer na cultura judaica tem uma conotação não apenas de saber sobre, mas de ter um profundo relacionamento de intimidade com. Então isso é conhecer.
Tá bom? Então vamos tentar entender de novo o texto. É possível que, sem conhecer a Deus e sem conhecer a Jesus Cristo que foi enviado ao mundo, haja vida eterna? Pelo que o texto está dizendo? Não. Então você veja a importância dessa relação vertical. O próprio João vai dizer o seguinte, lá na sua carta no final da Bíblia: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. O que é bacana nesse texto? É porque aqui nós temos tanto a dimensão vertical da fé como a dimensão horizontal. Nós temos, primeiro, a dimensão vertical da fé, quando ele diz que o mandamento dele é que nós creiamos no nome de seu Filho. Ou seja, que a gente crê em Deus, que a gente se relacione com Deus, que a gente confie em Deus. Isso é a espiritualidade vertical. Mas também que nós façamos o quê? Amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Isso é espiritualidade o quê? Horizontal. Qual é o problema do Karl Rahner? É que o Karl Rahner reduziu a fé cristã apenas na sua dimensão o quê? Horizontal. Ora, fé, cristianismo é o que você é em relação ao próximo. Você pode ser até um ateu, você pode nunca conhecer Deus. Eu gosto muito interessante, eu acho muito bacana uma ilustração que o Tim Keller conta naquele livro Igreja Centrada, que a gente tem estudado com alguns líderes aqui na igreja, quando ele fala do caso de uma viúva. Imagine uma viúva pobre, perdeu seu marido, tem um filho pequeno e com muita dificuldade, tendo que trabalhar, às vezes fazer dupla jornada, conseguiu criar aquela criança, dar àquele menino os valores corretos da fé, fazer dele um cidadão de bem, pagou os estudos dele. Esse menino, então, vai para a faculdade, se torna um médico de respeito. Aquela mulher, a vida inteira, investindo tudo que ela tinha, com muita dificuldade, para fazer daquela criança um cidadão de bem. E imagine, então, que aquela criança cresce, estuda, se forma, se torna um médico, casa, vai ter a sua vida. E ele aprendeu tudo que a mãe dele colocou para ele. Ele vive tudo aquilo que a mãe dele ensinou. Ele é um homem de bem, ele cuida bem da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, ele paga os seus impostos, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é uma pessoa que lida bem com seus amigos, é uma pessoa confiável, tudo isso. Ele é uma pessoa de bem. Só que imagine você que ele, depois que sai de casa, ele vai constituir a sua família e ele simplesmente vai se relacionar com a sua mãe de uma forma burocrática. Ele, uma vez a cada 15 dias, dá uma ligada para ela, ou então ele, uma vez por ano, manda um presente para ela no dia do aniversário. Ele não faz questão de passar datas comemorativas com ela. Ele não tem um relacionamento assim, próximo com ela. O que você diz desse rapaz? O que a gente diria dele? Veja, ele é um camarada de bem. Ele é um cidadão exemplar. Mas ele esqueceu da mãe. A gente vai colocar essa pessoa sob suspeita. Por quê? Porque ele faz tudo que a mãe mandou, só tem um problema. Ele se esqueceu da mãe. Ele não cuida da mãe. Ele não quer saber da mãe. E o Tim Keller fala isso para mostrar o que é a espiritualidade hoje de muitas pessoas. Muita gente hoje trata Deus dessa maneira. Acha que é possível cumprir e viver a fé cristã apenas numa dimensão horizontal, mas se esquece de Deus. Não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, às vezes nem acredita que ele existe, mas faz questão de ser uma pessoa de bem. E quando você pergunta, você é uma boa pessoa? Fala, sou, claro, sou uma pessoa ótima. Você diria que aquele jovem é uma boa pessoa, se ele esqueceu a mãe dele? Por melhor que ele seja. Então veja, a gente tem aqui exatamente esse ponto, e é por isso que hoje o nosso tema aqui é sobre a questão de como o cristão praticante se relaciona com Deus. Porque se nós tirarmos, gente, essa parte, a gente tirou tudo. Não importa se você está obedecendo, se você está colocando em prática valores, princípios,
Mas se você não tem uma vida com Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, você não tem nada. E é isso que nós vamos ver no exemplo de Paulo. Porque Paulo personifica esse caso. Filipenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 11, olha o que Paulo diz aqui. Ele diz, cuidado com os cães. Alguém tem cão em casa? Não? Robson, ele não está dizendo cuidado com o Jake. Cuidado com o pet. Não é esse cão. Cão aqui está entre aspas. Certo? Cão aqui é uma expressão pejorativa. É mais ou menos quando a gente fala, aquilo ali é um cão. Né? É a ideia de falar do cão como alguém mau, né? Alguém perigoso. Cuidado com os cães. Ele está falando de quem? Cuidado com esses que praticam o mal, os cães. E quem são esses? Cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão, gente? O que é a circuncisão? É o símbolo dos judeus. E ele vai explicar essa falsa circuncisão porque ele próprio fez parte desse grupo de cães. Paulo é um ex-cão. Sabia disso? Paulo é um ex-cão. Ele é um ex desses que praticam o mal e que faziam parte da falsa circuncisão. Que tinham a circuncisão no corpo, mas não tinham a circuncisão no coração. Por isso é falsa circuncisão. E ele vai dizer o seguinte, pois nós é que somos a circuncisão verdadeira. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Eu vou explicar isso. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. E veja o que ele vai dizer. Se alguém pensa que tem razões para confiar na própria carne, eu ainda mais. E aí ele vai falar sobre as suas razões, sobre ele mesmo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo aqui, gente? O que nós aprendemos aqui? Por que isso tem a ver com a questão do relacionamento com Deus? Porque, gente, a verdade que muita gente ignora é que Paulo era um religioso praticante. Se tem alguma coisa que nós não podemos falar de Paulo, é que ele não era uma pessoa que colocava a sua fé em prática. Ele nunca foi nominal. Ele nunca foi porque era uma tradição de família. Ele nunca foi porque simplesmente todo mundo era e estava na moda ser. Não, ele era um religioso e ele se entregou profundamente àquilo. Veja algumas coisas que ele vai dizer. Primeiro, circuncidado no 8º dia de vida. A circuncisão, gente, era a marca física que todo judeu trazia no seu corpo. E aí é interessante dizer que muitos naquela época aderiam ao judaísmo na sua fase adulta. Esses eram os chamados prosélitos. Você já ouviu falar do proselitismo? Muitas vezes a gente pensa, né, na questão de muitos políticos, no ambiente político se fala de fazer, ou na própria questão religiosa, fazer proselitismo, que vem de prosélito. O que é o prosélito?
O prosélito era um gentio, uma pessoa que não era judeu, e que ela vinha na fase adulta se tornar judeu. E muitas vezes, então, para se tornar judeu, essa pessoa tinha que passar pela circuncisão. Só que o que Paulo está dizendo aqui? É que ele não foi um judeu tardio, ele não era um prosélito. Ele tinha pedigree. Ele foi judeu desde o seu nascimento. Ele é um judeu autêntico mesmo, nascido dentro do judaísmo. Ele foi circuncidado no 8º dia de vida. Segundo, ele é pertencente ao povo de Israel. É interessante a gente pensar que hoje as 3 grandes religiões do mundo se consideram filhas de Abraão. Os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Abraão, ele é um ícone para essas 3 grandes religiões do mundo. Só que Abraão teve um filho, chamado o quê? Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú deu origem aos Edomitas, um povo também muito numeroso. E teve Jacó, que foi depois chamado de quê? Israel. Ora, só os judeus é que se consideram filhos de Israel. O muçulmano é filho de Abraão também. Mas ele não pode dizer que é filho de Israel, porque ele foi descendente de quem? De Ismael e não de Isaac, que consequentemente de Israel, de Jacó. Então, nesse sentido, ele está dizendo, eu faço parte desse povo que vem desde Israel, eu sou parte desse povo. E não apenas isso, eu faço parte da tribo de Benjamim. E por que ele cita isso? Porque a tribo de Benjamim, gente, ganhou ao longo dos anos e dos séculos um status de tribo mais importante no meio do povo. Essa tribo de Benjamim, para você ter uma ideia, primeiro, foi a tribo que deu origem, de onde saiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Aliás, antes de se converter, Paulo se chamava como? Saulo. Saul. O nome Saulo é Saul. Por quê? Porque na tribo de Benjamim, muita gente se chamava Saulo, por causa de Saul. Era a ideia. Saul foi o primeiro rei de Israel e veio da tribo de Benjamim. Muitos anos depois, quando houve uma guerra civil entre 10 tribos se separaram da tribo de Judá, a única tribo que permaneceu fiel à tribo de Judá foi a tribo de Benjamim. Então você percebe que ao longo dos anos, Benjamim, aliás, foi dos filhos de Jacó, o único que nasceu na terra prometida. O único. Os outros não. Ele era o filho da esposa que Jacó amava, Raquel. Então veja só, Paulo, ele vem da tribo de Benjamim. Ele diz verdadeiro hebreu. Por que ele usa a palavra aí hebreu? Porque hebreu vem de hebraico. Hebraico é a língua, gente, que o judeu deveria obrigatoriamente falar. Se você for hoje numa sinagoga, não tem possibilidade do cara ler a Torá em português. Ele não vai ler. Assim como se você for numa mesquita, ele não vai ler o Alcorão em português. Ele vai ler o Alcorão em árabe. Ele vai ler a Torá em hebraico. Então, o que acontece? Muitos judeus na época de Paulo eram judeus gentios, eram judeus gregos, assim como hoje a gente tem judeu brasileiro, judeu americano, mas ele não era simplesmente um judeu assim, que aderiu. Ele era um judeu que falava o hebraico. Ele tinha pleno domínio do hebraico. Então, ele estava plenamente habilitado a lidar com o livro sagrado, que era a escritura hebraica. Quanto à lei, ele era fariseu. E fariseu, gente, você já sabe que era a tribo mais radical no sentido de seguir as minúcias da lei de Moisés. Se a lei de Moisés dizia que você tinha que jejuar uma vez por ano, os fariseus iam dizer, você tem que jejuar 2 vezes por semana. Eles potencializavam a lei e eram extremamente meticulosos com cada detalhe da lei. Da tamanha preocupação deles de cumprir a lei.
Veja que, quanto ao zelo, ele também vai dizer perseguidor da igreja. O zelo, gente, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, quando se falava que profetas e muitas vezes algumas pessoas, por causa do zelo que tiveram, o que fizeram? Eles disciplinaram, eles mataram, eles fizeram coisas assim radicais no sentido de eliminar o mal por causa do seu zelo. Quando Jesus agiu de maneira firme, contundente, naquele episódio em que ele entra no templo e ele derruba as mesas dos cambistas, pega um chicote, embora ele não tenha dado chicotada em ninguém, mas ele virou tudo ali. O que ele disse, vocês lembram? O zelo da tua casa me consumirá. Jesus fez aquilo pelo zelo. Zelo tem a ver com essa atitude, não apenas de ser fiel, mas de coibir o mal, de lutar contra o mal. E veja, na visão de Paulo e na visão dos judeus, Jesus era um grande mal. Jesus era um homem blasfemo. Era alguém que estava se levantando no lugar de Deus, na visão dos judeus. E Paulo, então, porque era extremamente zeloso, o que ele fez? Perseguiu esses hereges. Ele combateu esses hereges cristãos que estavam perturbando a fé judaica. Outra coisa, quanto à justiça, em último lugar aqui, o que ele vai dizer? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Seria muito difícil você olhar para aquele homem e dizer que ele estava desobedecendo a lei de Deus. Porque ele cuidava de cumprir cada detalhe da lei. Agora veja só, gente. Paulo está falando tudo isso aqui, ó. Eu sou tudo isso aí que você está falando. Ele está dizendo. Será que alguém pode dizer que ele era um nominal? Uma pessoa que não era realmente verdadeiro na sua fé? Pelo contrário. Ele se entregou de corpo e alma. A religiosidade dele era ultra, super. No entanto, o que ele diz aqui? Olha só. O que para mim era lucro, ou seja, todas essas coisas que eu acabei de listar, esses 7 pontos, tudo isso, eu passei a considerar como uma perda. Como algo que eu não ia perder. Por causa de quê? De Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo mais, além dessas coisas, qualquer outra coisa hoje, eu considero como uma perda. Comparado com a suprema grandeza de que ele diz? Do conhecimento. E veja, use a palavra conhecimento dentro da tradição judaica. Conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi tudo aquilo. O que Paulo está querendo colocar? Ele está colocando numa balança, gente. De um lado, tudo aquilo que ele tinha, sem Cristo. Do outro lado, nada daquilo que ele tinha e Cristo. Então, de um lado, Cristo sozinho. Do outro lado, o quê? Todas as virtudes, as tradições, a religiosidade, o peso de tentar ser um homem justo, cumpridor da lei, religioso. E ele está dizendo, olha, não tem comparação. Quando eu coloco aqui, Cristo pesa muito mais do que tudo aquilo ali junto. É por isso que eu considerei aquilo ali como perda. E por que ele está dizendo isso, gente? Porque é para nos ensinar, de alguma maneira, essa questão que nós estamos falando sobre o relacionamento com Deus. É possível e é muito fácil a gente encontrar pessoas que sejam cristãos na prática. A gente poderia substituir aquelas qualidades de Paulo pelas qualidades do cristianismo. A gente poderia dizer então o quê? Vamos imaginar aqui, vocês me ajudem. Eu sou um frequentador da igreja. Vamos falar de mim? Vamos então abrir o jogo. Clinton, filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, sobrinho de pastor,
primo de pastor, irmão de pastor. Só não sei se eu vou ser pai de pastora, né? Porque aí Deus só me deu menina. Aí, quem sabe até lá a coisa já muda. Mas, enfim. Né? Tudo isso. Nascido numa família cristã desde o seu nascimento. Não fui circuncidado ao 8º dia, mas fui batizado. Nasci no domingo. Quando eu nasci, o culto acabou. Porque o meu pai estava dirigindo uma assembleia da igreja, e aí vem uma vizinha da minha mãe correndo, dizendo, a bolsa estourou. Meu pai estava, então, apavorado, interrompe a assembleia e passa a assembleia para o vice-presidente do conselho dirigir a assembleia continuar. Quando ele está no meio do caminho, correndo, ele lembra, o vice-presidente do conselho era obstetra. Ele volta correndo e fala, meu irmão, tu vai ter que ir também, porque estamos indo para o hospital. Conclusão, não tinha mais ninguém, a assembleia encerrou-se e acabou o que tinha que acontecer. Circunstâncias do meu nascimento. Até onde me lembro, nunca passou um domingo sem que eu estivesse numa igreja. Para você ter uma ideia, como eu me identifico com essas palavras do apóstolo Paulo. Frequentador da igreja. E aí vamos voltar a falar aqui de nós. Trabalhador, não sou esquenta-banco. Trabalho nos ministérios da igreja, ajudo. Dizimista. Canto no coral. E aí você vai falando um monte de coisas que você poderia agregar ao seu currículo religioso. Você é um... Quem olha para mim e olha para você vai dizer, esse é o quê? Cristão. O cristão está lá. Paulo iria dizer o quê? Tudo isso que aos olhos do mundo faz com que as pessoas me considerem um cristão, eu considerei como lixo. Esterco. É o que ele está dizendo aqui. Ó. Eu as considero como esterco. A palavra que Paulo usa aqui, gente, em grego, é uma palavra que até não é boa de citar, porque ela seria bem próxima de um palavrão. É sério. A palavra que ele usa aqui, aquilo mesmo. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo, e aqui está o X da questão, ó, a minha própria justiça, que procede da lei, do cumprimento da lei, mas sim a justiça que vem mediante a fé em Cristo, que é a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que ele está querendo dizer? É que existe 2 tipos de justiça. 2 caminhos para você poder ser considerado justo aos olhos de Deus. Um é o caminho da lei. Você tentar ser uma boa pessoa, colocar a prática cristã, lembram a pergunta do início? A prática cristã faz de alguém um cristão? Por essa primeira justiça? Sim. Se eu for uma pessoa cumpridora da lei de Deus, colocar a fé cristã em prática, eu sou um cristão. Eu sou uma pessoa justa aos olhos de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu tentei fazer isso a minha vida inteira e eu nunca tive uma satisfação plena e um sentimento de que eu realmente estava fazendo o suficiente. E ele vai dizer o seguinte, eu então conheci Cristo. E eu vi que Cristo é a maneira como Deus encontrou para me tornar justo. Que na verdade não sou eu que tinha que cumprir todos os mandamentos. É porque Ele ia cumprir. Ele vem ao mundo justamente por causa da minha incapacidade de cumprir a lei dele. Então Ele manda o seu filho que tem cacife, que tem condições para cumprir a lei. E aí então, se eu creio no Filho de Deus, se eu confio no Filho de Deus, se eu entrego a minha vida ao Filho de Deus, eu sou salvo não por causa do que eu fui capaz de cumprir, porque eu não consigo, mas por causa daquilo que Ele cumpriu. Então é por isso que ele usa a palavra fé, ela se baseia na fé em Cristo. Eu não sou justo aos olhos de Deus
por causa da minha capacidade de colocar a fé em prática. Mas eu sou justo diante de Deus porque Jesus encontrou a maneira de me justificar. Daí, aquele contraste que o Lutero usou, dizendo que nós somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Ao mesmo tempo, nós somos pecadores e ao mesmo tempo nós somos justos, se nós colocamos a nossa fé em Jesus. Paulo, então, gente, não está negando a validade, e isso é muito importante para a gente chegar numa conclusão muito importante. Ele não está negando a validade das boas obras, do comportamento cristão exemplar, dessa horizontalidade, da necessidade de eu ser um cristão praticante. Mas ele está dizendo o seguinte: não é por isso que você será salvo. E você vai cair, vai vacilar aqui e ali. E você precisa depender de Jesus, dos méritos de Jesus, do que Jesus fez. Ou seja, se você não tiver um relacionamento de fé vertical com Jesus, você pode até ganhar o mundo, mas vai perder a sua alma. Você pode ser uma pessoa ótima aos olhos do mundo, mas você não vai ser ninguém aos olhos de Deus. Você vai continuar lutando por conta própria. Chegamos então na frase do Tozer, caminhando para uma conclusão. Tozer, sempre ele dizendo as coisas com uma precisão cirúrgica. Ele diz o seguinte: a Bíblia não reconhece a fé que não leva à obediência, nem reconhece qualquer obediência que não brota da fé. Será que nós entendemos? Primeira frase: a Bíblia não reconhece a fé que não leva à obediência. Ou seja, se você diz que tem fé, mas não tem uma vida de obediência, você pode questionar, colocar em juízo o quê? A sua própria fé. Se você diz que tem uma fé em Cristo, mas você não coloca a prática cristã, a obediência, você não tem uma vida de obediência, nós e você mesmo podemos o quê? Questionar essa fé. Que fé é essa? Que fé é essa? Que qualidade de fé é essa? Por outro lado, a Bíblia também não reconhece qualquer obediência que não brota da fé. Ou seja, se tem uma vida de obediência, uma vida de prática de boas obras, mas não tem fé em Cristo, não tem relacionamento vertical, não tem um relacionamento pessoal com Jesus e com Deus, a gente vai colocar em dúvida o quê? A obediência. Dá para entender? Portanto, na semana passada, a gente questionou a fé daqueles que se dizem cristãos, mas não obedecem. Hoje, eu quero questionar a obediência daqueles que obedecem, mas que não se consideram pessoas de fé. A gente precisa questionar não só a falta de fé autêntica, como uma obediência que é puramente humana. Fruto da revelação geral ou fruto da cristandade, você fazer parte de um cristianismo nominal, cultural. Então não é só a falta de boas obras que precisa ser questionada. A abundância de boas obras precisa ser questionada. Por quê, gente? Porque a prática cristã, que brota então da fé, que é o que Tozer diz, precisa ser 3 coisinhas aqui. Preste bem atenção agora. Penúltimo slide, para você ficar feliz. 1. Precisa ser uma resposta de gratidão ao amor doador do Pai. E não uma maneira de você tentar conquistar o amor do Pai. Lembram que quando Paulo fala no texto de Filipenses, ele diz que considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Ele não diz para conquistar a Cristo. Ele, quando fala de Cristo, fala de ganhar. Porque não tem como você comprar e nem conquistar. Cristo você não compra nem conquista, você ganha. É algo que é dado a você como fruto da graça, uma dádiva de Deus. Então, a obediência, gente, a prática cristã, ser um cristão praticante, na verdade, é algo que precisa ser fruto
uma resposta de gratidão ao amor doador do Pai. Não é para ser aceito, mas é porque já foi aceito. É porque o seu coração tem uma dívida, mas essa dívida é de gratidão. Já usei esse exemplo aqui. Imagine que, Lucas, eu tinha uma dívida com você de 5 milhões de dólares. Imagine que eu tinha uma dívida com o Lucas de 5 milhões de dólares. E eu falo para ele, Lucas, aguenta aí que eu vou trabalhar, cara. Eu vou dar duro aí para te pagar isso aí. Aí você chega à conclusão, depois de anos e anos e anos, que eu não vou te pagar. Aí você chega para mim e fala assim, Clinton, eu sei que você não vai me pagar, esse negócio não está legal, eu fico na expectativa, você fica com culpa. Faz o seguinte, eu sou seu amigo do coração, você está perdoado. Eu não vou te cobrar mais essa dívida. Ele me perdoou. Uma dívida de quanto? 5 milhões. Aí, na semana seguinte que ele me dá essa notícia, ele diz assim, Clinton, seguinte, cara, final de semana eu completo 2 anos de casamento, e aí eu estava a fim de pegar um cineminha com a Mary Ellen, ou então depois passar o final de semana ali em Teresópolis e tal, mas tem a Tina, e eu precisava de alguém para me ajudar. Dá para deixar a Tina lá na tua casa, no final de semana, para você quebrar esse galho para mim? Aí eu vou dizer para ele o seguinte, assim, Lucas, é o seguinte, cara, não vai dar não, porque eu já estou com um compromisso. No final de semana, eu já assumi um compromisso aí com um amigo meu, não vai dar para poder ficar com ela, cara, me desculpa. Você vai olhar para mim e vai dizer que eu sou o quê? Hã? Tem algum lugar para mim melhor ou outro que não seja queimar no inferno? Não tem, gente. Isso é o sujeito que precisa ir para o inferno. Esse vai. Sério. Porque é mau caráter. Como é que o camarada te perdoou uma dívida de 5 milhões, meu camarada? Aí depois ele chega para você e pede para você ficar com a filha dele no final de semana, tu diz que não vai ficar porque tu está com um compromisso. Meu irmão, pode ser receber o Papa Francisco na tua casa, cancela. Você vai ter que quebrar o galho do Lucas, teu parceiro, que te perdoou uma dívida de 5 milhões, meu camarada. No mínimo. No mínimo, assim, isso aqui não é nada. O que nós estamos falando aqui, gente, é disso. A dívida que Deus nos perdoou é muito maior do que de 5 milhões. O nosso pecado que Ele nos perdoou é muito maior do que isso. E aí Deus nos dá, então, as suas instruções, as suas leis, e a gente diz, não vai dar não, Senhor. Quem somos nós? Merecedores de ir pro queimar no mármore do inferno. Por quê, gente? Ao mesmo tempo, imagine que eu chegasse para o Lucas e falasse assim, Lucas, ele ainda não, imagine que ele não tenha me dado a notícia. E aí eu tenha falado com ele assim, ele não me perdoou. Aí eu vou chegar para ele e falar, Lucas, faz o seguinte, cara, deixa a tua filha, a Tina, lá em casa, assim, a semana toda, que eu vou trabalhar de graça para você. 1 ano, 2 anos, o tempo que for preciso, para você quebrar meu galho e me perdoar essa dívida. Isso ia dar certo? Como é que a gente ia chegar num termo de que eu trabalhei o suficiente para poder equivaler aos 5 milhões que eu devia para ele? Isso nunca ia dar certo. Eu ia trabalhar como um peso, porque eu precisava conquistar o perdão dele, e ele ia ficar naquela incerteza também. É assim que muitas vezes a gente se relaciona com Deus, e que Paulo se relacionava. Tentando trabalhar, fazer coisas boas para que ele nos perdoe. Aí quando a gente está num sufoco danado, a gente fala assim, não, vamos jejuar. Jejuar, deixar de comer, fazer um monte de coisa para Deus olhar para a gente, ficar com peninha da gente e a gente conseguir alguma coisa. Não sou contra o jejum, mas eu sou contra um jejum que se transforma numa barganha com Deus. Então, gente, o que nós precisamos entender aqui? Que qualquer prática cristã, ela precisa brotar disso, ser uma resposta de gratidão ao amor doador de Deus. Segundo, precisa ser um transbordamento de um relacionamento de intimidade com o Pai. Ou seja, quando você fica muito próximo a alguém, a Rebeca falou isso aqui na hora da música, tua presença vai me transformar. Quando você está muito próximo de alguém, você começa a se parecer com essa pessoa. É uma obediência que nasce de um relacionamento de intimidade com o Pai.
Muitas vezes as religiões, de um modo geral, não praticam isso. Elas colocam um relacionamento muito distante. E Jesus, ele escandalizou os judeus do seu tempo, porque pela primeira vez, um mestre como Jesus ousou chamar Deus de Pai. Como assim? Ninguém pode chamar Deus de Pai. Pai é uma palavra muito próxima. E Jesus fez isso. Ou seja, um relacionamento de intimidade com o Pai é que vai gerar uma prática cristã. Não é uma prática cristã, Deus não vai se tornar seu Pai se você obedecer X vezes por tanto tempo. E terceiro, a prática cristã que brota da fé precisa ser uma obediência intencional, gente, ao senhorio de Cristo. Não é aquela coisa de Karl Rahner, gente. Por favor, embora ele tenha sido um grande teólogo, uma pessoa que tem o respeito, e falou até algumas coisas muito boas, mas nesse sentido, nós não podemos entender que a obediência da prática cristã é simplesmente essa obediência intuitiva, instintiva, de você nunca ouviu falar de Cristo, não acredita em Deus, mas intuitivamente ou instintivamente ou culturalmente tem alguns valores cristãos e diz, não, eu sou cristão porque eu tenho esses valores. Não. A obediência da prática cristã, gente, é intencional. É porque eu conheci Cristo, eu tenho um relacionamento com o Pai e por isso eu obedeço a Ele. Eu me submeto ao senhorio de Cristo. Precisa ser esse tipo de obediência. O exemplo que nós temos, gente, é o exemplo de Jesus. Leia os evangelhos e você vai ver quantas vezes Jesus saiu do meio da multidão, subiu no monte ou foi para um lugar deserto. E o texto diz, e ali ficou sozinho e orava. E às vezes ele passava uma noite inteira ali. Veja, o fato de Jesus estar sempre cercado de gente não impediu ele de se retirar para ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Ele podia simplesmente cumprir, obedecer, tá sempre ali, ele estaria obedecendo ao Pai. Mas ele não abria mão de se relacionar com o Pai. Por isso, gente, o grande desafio de hoje é não troque a obediência pela devoção. Não troque. Não ache que a obediência é tudo o que precisa, porque não é. Deus quer muito mais o seu coração inteiro do que necessariamente uma pessoa que é cumpridora de dever. Porque Ele sabe que se você for devoto, se você tiver o seu coração nele, você vai obedecer. Mas não necessariamente se você obedecer, você vai ser um cara devoto. Ou seja, cultiva a devoção e a obediência vai acontecer. Agora, tenta obedecer e não automaticamente a devoção vai acontecer. É por isso que nós precisamos então ser cristãos praticantes na dimensão vertical. E quais são os desafios e as perguntas? Eu deixo então essas perguntas para você e para a gente poder discutir na reunião do nosso pequeno grupo dessa semana. Essas são as perguntas que nós vamos discutir, que nós vamos colocar em prática, que você vai pensar durante a semana. Veja só. Primeiro, são 4 perguntinhas que eu deixo para você. Como tem sido a prática do seu relacionamento com Deus? Eu não estou perguntando como tem sido a prática do seu comportamento cristão. Se você está colocando, se você está sendo uma pessoa honesta, se você está amando o próximo, se você... Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando como tem sido a prática do seu relacionamento vertical com Deus. Para explicitar melhor essa pergunta, tem a segunda. Você tem se dedicado, por exemplo, à oração? Ah, não, mas eu oro o tempo todo. Estou saindo, estou orando, estou indo trabalhar, estou orando, estou dirigindo meu carro, estou orando, estou fazendo meu trabalho, estou orando, estou estudando, estou orando. Beleza, faça isso. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Se eu sair com a Juliana e ela de repente, a gente for numa noite num restaurante bem bacana. Aliás, volta. Vamos supor que eu não fiz isso.
eu não saio com ela e tal, e de repente ela reclama, poxa, estou sentindo sua falta. A gente nunca mais deu uma saída, foi para um restaurante. E eu vou dizer para ela assim, não, mas eu estou com você o tempo todo, Juliano. Estou trabalhando contigo. Aliás, teve uma época que a gente trabalhou no mesmo lugar. A gente trabalhou no Colégio Impacto. Antes de casar, a gente, para juntar um dinheiro para casar, trabalhei 6 meses na mesma sala com a Juliana. E mais, ela era minha chefe. Ó, aquilo foi a prova, Luciana, para ver se a gente ia casar mesmo. Porque se a gente superou aqueles 6 meses, tava beleza para casar. Tô com ela o tempo inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite que a gente trabalhava lá, direto. Aí imagina se eu falo assim para ela, não, mas eu tô contigo o tempo todo, Juliana. Estamos sempre aqui e tal. Mas ela vai falar, não, mas peraí, não é isso que eu estou falando. Estou perguntando quando que você vai sair comigo. Que você vai dedicar um tempo para mim. Jesus podia dizer, não, eu estou com Jesus, eu estou com o Pai o tempo todo. Mas ele fazia questão de fazer o quê? Sair, se retirar, buscar a solitude. Então, você tem se dedicado à oração, a esse tempo de silêncio realmente, de uma oração ali, você e Deus. C, como está a sua prática da leitura, estudo e meditação da Bíblia? Porque eu aprendi desde novinho que quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Ele fala comigo por meio da sua palavra. Ou seja, se eu não leio a sua palavra, se eu não medito a sua palavra, como é que eu vou me relacionar com ele? Como é que eu vou conhecê-lo sem ler a sua palavra? Quando você está apaixonado, imagina lá no tempo que você tinha um namorado, uma namorada, e aí ele te mandava uma cartinha. Aí você lia uma vez, aí beleza, fechou. Você só lia uma vez e guardava? Quando acabava de ler, o que você fazia? Pô, vou ler de novo. Aí você lia a segunda vez. Aí depois de ler a segunda vez, o que você fazia? Pô, peraí, vou ler a terceira vez, tá maneiro isso. Aí você ligava uma musiquinha de fundo, Kennedy, e, né? James Taylor, e ia ler de novo. E ficava lendo e relendo. Por quê? Porque você queria ler aquele negócio. Aquilo ali tocava no fundo do seu coração. Com a palavra, obviamente não é isso. Mas a gente, quando, imagina, você está no seu trabalho, aí você recebe um e-mail, que é um e-mail super bacana, assim. Uma coisa do seu chefe, te elogiando, dizendo que você fez um grande trabalho. Aí você vai ler aquele negócio, aí depois você fala, peraí, deixa eu ler isso de novo. Será que é verdade isso? E você começa a ler, ler, ler. Por quê? Porque aquela mensagem tocou no seu coração. Ler a palavra, gente, é isso. É a gente ler e reler. Peraí, o que ele quis dizer realmente com isso? É a meditação da Bíblia. É o estudo da Bíblia. É ler a Bíblia realmente com aquela avidez pela palavra. Então, como é que está essa prática da leitura, estudo e meditação da Bíblia? E por fim, última pergunta. De que maneira o seu relacionamento com Deus tem influenciado, então, a sua prática de vida? Tem influenciado, de alguma maneira, o relacionamento com Deus que você tem por meio da oração, da palavra? Isso tem, de alguma maneira, influenciado a sua prática cristã? Tem mudado a sua vida de alguma maneira? Ou não faz diferença nenhuma? Ou é só religiosidade? Então, essas 4 perguntas a gente vai discutir essa semana, mas se você eventualmente não puder de jeito nenhum estar num dos nossos pequenos grupos, você leva essa pergunta para casa e você vai pensar nisso aí. E colocar de fato a fé em prática. Então, gente, veja só, um cristão praticante não é só o cristão que coloca o comportamento cristão em prática. Não é só não mentir, não roubar, não falar mal do outro, amar o vizinho, ser compassivo, misericordioso, tudo horizontal, maravilhoso. Nós vamos falar disso semana que vem. Sem isso, a gente questiona a fé. Mas não é só isso. É possível ter tudo isso e não ter fé nenhuma. Não ter vida nenhuma com Deus.
E é por isso que o cristão praticante, gente, ele não é só praticante de boas obras. Ele é praticante da sua devoção com Deus. Ele é uma pessoa que anseia, anela pela presença de Deus em todos os momentos da sua vida. E é isso que muitas vezes falta na nossa prática cristã. Às vezes a nossa prática cristã, ela está, beleza, ok, estou tentando viver, minha vida está exemplar. Mas não tem devoção nenhuma. Não tem espiritualidade nenhuma. Não tem relacionamento, intimidade nenhuma com Deus. Não tem temor de Deus. Não tem adoração. A verdade, gente, é que a adoração precede a obediência. E não o contrário. A adoração vem antes. A obediência vem depois. Você obedece aquilo que você adora. Mas não necessariamente você adora aquilo que você obedece. Vamos terminar?